Olá pessoal, bom dia, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a vida de vocês. Nós vamos começar a live conforme prometido. Só abrir aqui rapidinho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Temos uma palavra de Deus para trazer para as suas vidas, para as nossas vidas. O Senhor tem falado poderosamente nesses últimos dias. É promessa dele para as nossas vidas. E o Senhor tem me falado muitas coisas, tem falado por meio da sua palavra, tenho visto sinais de coisas que Deus tem falado, que Deus tem mostrado. E eu quero começar, na verdade, compartilhar essas visões que Deus tem trazido para a minha vida. E tudo que será falado não terá, assim, um fundamento bíblico muito forte. A palavra de hoje terá um fundamento bíblico muito forte, mas a conclusão vai ficar também no final por conta de vocês, tá? Eu quero ler com vocês, eu vou procurar ser rápido, eu quero ler com vocês lá no livro de Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, lá no capítulo 41. Nós vamos fazer uma leitura um pouco longa para que a gente possa entender. E depois eu vou falar algo que Deus me mostrou no dia 6 de fevereiro deste ano, tá? De 2024. E eu vou comentar algumas coisas. Vocês fiquem aí, podem compartilhar com amigo de vocês. Será... Obrigado. Deus abençoe Israel. Forte abraço. Será uma palavra forte, será uma palavra reveladora e muito atual para os nossos dias que estamos vivendo e para os dias próximos, para os dias futuros. Deus tem nos alertado o seu povo, alertado a sua igreja sobre acontecimentos proféticos, sobre acontecimentos que já estão acontecendo e outros que vão acontecer no futuro. Então diz assim, lá no livro de Gênesis, capítulo 41, e os versículos de 1 a 36 nós vamos ler. Diz assim: José interpreta os sonhos de Faraó. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho, tá, gente? No versículo 8, diz assim: de manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas, quando Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho.
eu vou pular. Eu vou pular aqui para... Deixa eu só ver aqui rapidinho. Sejam bem-vindos. Quero saber se o áudio tá bom aí para vocês. No versículo 29, diz assim: Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Tá? Essa é a revelação do sonho que Deus trouxe à vida de José, sobre aquele sonho que o faraó tinha tido, né? E não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima, ou extrema, tem uma outra versão que diz. O sonho de Faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio, encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto, pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos, né, que virão, recolher cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades, e guardá-lo em armazéns. Assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Então, queridos, esta foi a revelação do sonho que o faraó teve, né, sobre 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e também as espigas mirradas, secas, e também aquelas volumosas, tá? Então, o José, ele teve a revelação, Deus trouxe a revelação para ele, e ele revela ali para Faraó, que aquele sonho, as vacas gordas, eram 7 anos de abundância, 7 anos de fartura, e logo em seguida começaria ali 7 anos de escassez de alimentos, de crise financeira, de fome na terra do Egito. A gente, quando lê a história de José, nós entendemos que Deus treinou José para a revelação de sonhos, e Deus falou muitas vezes com José, por meio de sonhos. E nós temos ali em Gênesis 37, 7, quando José teve ali o seu primeiro sonho, que foi o sonho dos feixes, né, no campo, que eram 11 feixes que chegavam, que se prostravam diante do feixe dele. Tá? E o segundo sonho está em Gênesis 37, versículo 9, quando José tem um segundo sonho, que é o sonho do sol, a lua e as estrelas, que se prostravam diante dele, né? E esse sonho, ele se cumpriu literalmente. Eu não quero falar com muitos detalhes sobre os sonhos de José, mas esses sonhos de José, os dois primeiros sonhos, eles se cumpriram literalmente lá na frente, quando os irmãos de José foram até ele, se prostraram diante dele, quando o pai dele foi lá junto com os irmãos e foram até o Egito. Então, esse sonho que Deus trouxe a José se cumpriram literalmente. E Deus estava preparando José, né? Todo aquele processo era para que José fosse ali a pessoa que iria salvar o seu povo, iria guardar o povo de Israel, os descendentes de Abraão. Pois bem, a revelação dos sonhos, do sonho de Faraó, dos dois sonhos, né? As vacas gordas, era um período de 7 anos de abundância e fartura. E as vacas magras eram um período de 7 anos
de extrema fome, de escassez de alimentos e transferência de riqueza para Faraó. Eu quero falar a respeito de uma visão que Deus me trouxe no dia 6 de fevereiro desse ano. Durante toda a minha vida, Deus sempre me falou, me revelou, me trouxe muitos sonhos. E eu não dava muita importância aos sonhos. E também essa live não é para fazer, o que eu estou falando não é para fazer doutrina de sonhos, né? Todo sonho que Deus dá para nós, para os seus filhos, ele tem que estar sobre os parâmetros da palavra de Deus, tá, gente? Mas comentando rapidamente sobre os sonhos, nós temos 3 fontes de sonhos, 3. O primeiro sonho é o sonho de Deus, é quando Deus quer falar, quer te avisar algo, e quando Deus fala por meio de sonho ou de visão, tem 2 propósitos. Ou é para que a gente venha orar e interceder por algo que está para acontecer, ou porque Deus quer nos avisar para que a gente já fique ciente de algo que Deus vai fazer, que vai acontecer. A outra fonte de sonho é a nossa alma. A nossa alma sonha. Mas qual a diferença dos sonhos de Deus, dos sonhos proféticos de Deus, para os sonhos da nossa alma? É que os sonhos da nossa alma estão relacionados às coisas desta vida, às coisas da nossa vida cotidiana, do nosso ego, entendeu? Então, os sonhos da alma estão relacionados às coisas dessa vida, muitas vezes a coisas materiais. E também temos uma terceira fonte de sonho, que é o diabo, que é quando o diabo vem trazer sonhos que nós chamamos de pesadelo, que nós já entendemos que não é algo vindo de Deus, é algo ruim. Então, o diabo também, ele traz os sonhos que nós chamamos de pesadelos. Daí a importância de nós estarmos em comunhão, de termos comunhão com Deus, de termos vida com Deus, de termos relacionamento com Deus, para que os sonhos de Deus, para que sejamos um canal de revelação de Deus. Lembra que quando Jacó ele estava fugindo do seu irmão Esaú, no caminho, no deserto, quando ele vai dormir à noite, ele tem um sonho. Deus o visita por meio de um sonho. E a Bíblia diz que naquele sonho ele via uma grande escada do céu descendo à terra, né? E os anjos de Deus subiam e desciam. E no final daquela escada estava lá o Senhor, estava Cristo. Lá quem ele via era Cristo, era o Senhor. Porque Cristo se revelou no Antigo Testamento muitas vezes assumindo a forma de um anjo, né? E ali era Cristo, era a pessoa do Senhor Jesus que estava no final daquela escada. Nós devemos também nos lembrar que Deus falou, não só, tanto também para José, como nós estamos comentando, como no caso de José, o pai de Jesus, o pai biológico, quando Herodes queria matar as crianças, o Senhor aparece, né, o visita, fala com José por meio de um sonho e ordena que ele vá para o Egito. E quando foi para retornar, a mesma coisa. Deus o visita por meio de um sonho e fala com ele por meio de um sonho e pede para que ele retorne. Tá? Então, no dia 6 de fevereiro deste ano, eu me acordei à noite, eu tive um sonho muito forte e que me deixou muito impactado com aquela visão, com aquele sonho. O sonho era o seguinte: eu estava num deserto como se fosse um grande campo, né? Um grande campo aberto, com terras secas, e de repente eu via uma pessoa que estava de cócoras, estava abaixado, com uma bacia sobre as suas mãos. E eu me aproximava para ver o que tinha dentro daquela bacia. O que tinha dentro daquela bacia era uma comida estranha. Era uma comida estranha. E aquela comida era como se fosse um pirão,
um pirão uma mistura de caldo de feijão preto com farinha, uma comida muito estranha, muito estranha. E quando eu olhava naquela comida, eu dizia assim, meu Deus, que comida mais estranha é essa? E naquela mesma hora o Espírito me respondia, uma voz me respondia que era o Espírito de Deus, que me respondia naquele sonho. E me respondia com duas palavras, irmãos, preste atenção, com duas palavras e duas vezes. Dizia assim, exportação e importação. Duas vezes, exportação e importação. Nisso eu me acordei. Então, a comida era estranha, o local era deserto. O Senhor falava que aquela comida, aquela visão, aquele sonho estava relacionado à exportação e importação. Exportação, importação. Foi essa a resposta de Deus. E eu, depois que me acordei, dias também, que fui orar e orando, e o que o Senhor me levou a entender? Que isso está falando de um tempo de escassez, irmão. Deus está nos avisando sobre um tempo de crise, sobre um tempo de escassez. E eu não sei exatamente quando isso vai começar. Eu até percebo, acredito que já estamos na pontinha do iceberg disso. E quando Deus mostra algo, é porque Ele está nos alertando, quer nos preparar, quer nos alertar para que venhamos nos preparar de alguma forma, né? E creio que Deus dá um direcionamento para cada um diante daquilo que cada um pode, né, se preparar. Então, esse sonho estava falando de um tempo de escassez, de um tempo de falta de alimentos, porque a palavra foi exportação e importação. Exportar é quando eu pego a minha mercadoria, o meu produto daqui do Brasil e eu vendo para ele para outro país. Eu estou exportando. Quando eu compro de fora de outro país para cá, eu estou importando. E a palavra primeira foi exportar. Exportar. Nós sabemos que o nosso agronegócio no Brasil ele é muito forte. Mas nós sabemos também que o Brasil, como se diz, como muitos de nós conhecemos, é o celeiro do mundo, é o celeiro espiritual, nós cremos nessa palavra, profetizada por muitos homens de Deus, mas é o celeiro também de alimentos. E o mundo, nós temos visto, todos vocês temos visto notícias, que o mundo está se preparando para um conflito mundial. Nós temos conflitos acontecendo no mundo entre Israel, temos da Rússia com a Ucrânia, né? Então, outras ameaças de conflitos, né? de batalhas aí acontecendo no mundo e com possibilidade de acontecer até 2025, 2026, como o conflito do País Vermelho com a ilha de Taiwan. Conflitos das duas Coreias, lá, ameaças de novamente ter um conflito ali. Então, o que me leva a entender é que o mundo vai requerer mais do Brasil. É isso que me leva, que eu tenho em minha mente, que eu tenho em meu espírito, que o mundo está caminhando para requerer mais do Brasil, mais alimentos, né? Nós vimos recentemente que o governo brasileiro enviou para Cuba toneladas de alimentos, porque lá há uma crise de alimentos, de fome. E nós já temos no Brasil locais, pessoas passando necessidades em todo o Brasil, em cidades do interior, e nós temos visto muitos investidores saindo do Brasil, deixando de investir na Bolsa de Valores. Nós temos visto empresas a toda hora fechando. E então isso me leva a entender que nós estamos já caminhando para isso que Deus mostrou neste sonho. Tá? Então, eu falei do sonho, falei do que eu entendi, do que eu tenho entendido, tenho visto, tá? Tem muito mais informações nessa linha de pensamento, nessa linha
desse sonho que o Senhor me trouxe, mas eu quero deixar a conclusão, a reflexão para todos vocês que acompanharam, que estão acompanhando esta live, né? Deixa eu só conectar aqui o computador que deu sinal. Estava descarregando. Então, gente, deixa eu só... falei um pouco sobre notícias atuais, né? Nós estamos vivendo em um tempo específico de revelação e do derramar do Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 2, 17 e 18, o apóstolo Pedro, ele cita a pregação de Joel, a profecia de Joel, capítulo 2, quando ele diz: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Pedro entendeu quando ele diz: e acontecerá nos últimos dias. Ele está falando de um período profético, um período de tempo. Os últimos dias não é o fim do mundo, como alguns fazem alarmes e dizem: o mundo não vai acabar, mas o tempo da graça sim vai fechar, vai terminar, vai começar um novo tempo. E a gente deve lembrar que quando Deus salvou, quando Deus colocou a família de Noé dentro da arca, né, depois que eles entraram, a Bíblia diz que Deus fechou por fora a porta da arca de Noé, simbolizando ali o tempo da graça. O tempo da graça para o tempo de Noé, ele terminou quando Deus fecha a porta da arca por fora. E o tempo, esses últimos dias de graça de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nações, para que as pessoas se arrependam e sejam salvas através de Jesus Cristo, vai se fechar esse tempo de graça quando nós entendemos, quando Cristo arrebatar a sua igreja, e ali começará sim um período que a Bíblia chama de tribulação. Eu não vou entrar em detalhes nessa live sobre esse tema, mas quando começar ali o tempo de tribulação na terra, vai terminar ali, estará terminado também ali o tempo da graça, e começará um tempo de tribulação, e logo em seguida começará um outro tempo, né, que é o período do governo de 1000 anos de Cristo, o governo literal. Cristo voltará, a Bíblia diz, e colocará seus pés em Jerusalém, para poder então começar a governar e restaurar todo este planeta, tá, gente? Eu quero indicar para vocês, se você que está me vendo agora através dessa live, que vai ver depois, eu vou deixar a live salva e vou colocar também lá no meu canal no YouTube. Se você tem sonhos e você não entende muito bem, não consegue distinguir o que são sonhos de Deus, visões de Deus, revelações de Deus, eu super recomendo que você adquira este livro, né? Sonhos e Visões, do pastor americano Perry Stone, tá? Sonhos e Visões. É um livro maravilhoso. Também eu super recomendo as pregações. O pastor Jefferson Neto, ele tem no canal dele, ele é um pastor brasileiro que mora nos Estados Unidos, e ele fez uma série de mensagens, são 9 vídeos, ele pregou na igreja dele lá, sobre este tema, como você distinguir, como você entender melhor os sonhos, as visões que Deus tem mostrado e que é promessa de Deus, conforme está na profecia de Joel, que também está em Atos capítulo 2, né? Para os últimos dias, os sonhos, as visões que Deus está trazendo sobre os seus filhos, sobre a sua igreja, esse derramar do Espírito de Deus. Então é um livro sensacional, eu ainda estou lendo este livro, mas as ministrações também lá do pastor Jefferson Neto, o tema é Sonhos e Visões Proféticas, se eu não me engano é esse o tema, e vocês podem procurar lá no YouTube, vai ajudar bastante vocês.
E eu procurei me informar e estudar, estou me aprofundando mais nesse tema, porque Deus, desde o começo da minha conversão, o Senhor sempre começou a me falar, a me mostrar sonhos e visões. E eu não entendia muito bem, mas algumas, eu lembro de muitas que aconteceram literalmente, né? Que Deus alertou e aconteceram, que eu posso comentar depois em outra oportunidade. E por isso, nos últimos 3 anos, o Senhor começou a intensificar mais a respeito de sonhos e visões espirituais na minha vida. E por isso também eu comecei a anotar, registrar esses sonhos e visões espirituais de Deus. Isso é importante você anotar, porque a nossa mente é falha e ela vai esquecer. Então, a partir daí, então, também eu percebi que Deus começou a aumentar, intensificar esses sonhos e visões. Na próxima segunda-feira, eu vou voltar com outro tema, com outro sonho que Deus me trouxe sobre outro assunto, ou sobre o momento que estamos também vivendo no mundo, e que eu creio que aquele sonho, esse outro sonho que eu vou comentar na próxima segunda-feira, está relacionado com a guerra em Israel que está acontecendo, com o movimento antissemita que está acontecendo no mundo e com toda essa perseguição que está havendo contra Israel por grupos, né, antissemitas espalhados pelo mundo, tá? Então vai ser algo também muito forte, eu creio, e esclarecedor à luz da palavra de Deus, tá bom, meus irmãos? Eu quero pedir também para vocês, já estamos encerrando, eu vou salvar a live e vou postar ela no canal no YouTube. Se vocês puderem me ajudar e se inscrever lá no meu canal, eu estou organizando lá, tem muita coisa para organizar, e a gente tem um projeto de colocar mais vídeos lá, mais algo relacionado à palavra de Deus, né? Ministrações, louvor também lá nesse canal. O link do canal no YouTube, ele tá aí na bio do meu Instagram, tá bom? Então, eu quero dizer que em todo tempo de crise, de escassez, de situações difíceis na terra, de conflitos, Deus sempre guardou o seu povo, Deus sempre guardou os seus fiéis, Deus sempre guardou o remanescente. E eu tenho certeza que se você estiver com a tua vida no altar, com a tua vida diante do Senhor e buscar a sua presença, o Senhor te guardará, e o Senhor guardará a tua casa, guardará a tua família, assim como guardou Noé, e te dará um direcionamento para os tempos difíceis, né, que estamos enfrentando e que virão, porque a Bíblia fala que virão. Paulo diz a Timóteo que virão tempos difíceis, né? E nós já estamos, a igreja está sendo afrontada, confrontada, perseguida pelo mundo e também no Brasil, né? E então a gente deve estar diante do Senhor com a nossa vida no altar, porque o Senhor está às portas, os sinais estão aí. Eu acabei esquecendo de comentar, mas também quero comentar sobre, que provavelmente vocês devem ter visto, que o governo brasileiro também já está trabalhando para importar arroz de outros países devido às enchentes lá no Rio Grande do Sul, né, que o estado do Rio Grande do Sul, estado vizinho de onde eu moro atualmente, é um grande produtor de arroz. Então, me parece, isso também me leva a entender que está relacionado a esta visão, a este sonho que Deus me deu aí, dessa bacia, né, de comida estranha, que está falando de um tempo de escassez. E também já se fala no aumento do preço desses alimentos, como feijão, como arroz, o próprio macarrão também, que são produtos também derivados do trigo, né? E sem falar que também o trigo também os alimentos com trigo também poderá aumentar bastante, porque também são fabricados lá pelo Rio Grande do Sul, tá? Então,
essa visão não está só relacionada ao Brasil, pelo que eu entendi, mas está relacionado a situações do mundo. Então a gente deve também estar atento às situações que estão acontecendo em outros países, como por exemplo as cheias, né? Que não aconteceu só no Brasil, mas aconteceu em vários países, como o País Vermelho, como na Rússia, na Índia, nos Estados Unidos aconteceu. Então, várias cidades países, estados estão sendo afetados pelas enchentes, né? Por fortes enchentes. Tudo isso faz parte de um conjunto profético dos últimos dias, do final do tempo da graça. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E na próxima segunda-feira nós vamos voltar com um novo tema, né? Com uma visão, um sonho que Deus me deu, que provavelmente está relacionado com o movimento antissemita e com o crescimento do conflito. Eu estou evitando falar a palavra correta, mas vocês sabem o conflito entre nações do que se trata, né? Então, provavelmente está relacionado também a isso. E na próxima segunda-feira nós vamos voltar no mesmo horário, às 12 horas, para comentar, para falar, revelar para vocês. Deus abençoe grandemente. E eu quero orar pela sua vida nesta hora, antes de encerrarmos. Que Deus, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, por este momento, por cada vida, por cada irmão que está assistindo esta live, pelos que vão assistir depois, Senhor, que o Senhor possa abrir o entendimento, que o Senhor venha revelar a sua vida, que o Senhor venha, Senhor, inquietar os seus corações, as suas vidas, para que eles busquem incessantemente a tua presença e que estejam diante de ti, Senhor, todos os dias, Senhor, te buscando, te adorando, te louvando, tendo sede da tua palavra e compreendendo, entendendo, Senhor, este tempo que estamos vivendo, este tempo do derramado Espírito Santo. Porque quanto mais o diabo age no mundo, quanto mais o diabo levanta seus ministros no mundo, a igreja também está sendo impactada pelo poder de Deus, pelo poder da palavra, pelo poder do Santo Espírito. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e os teus negócios. Um grande abraço, meus irmãos. Até mais.